Vamos iniciar a aula de hoje, da sexta-feira. Então, toda sexta-feira eu trago alguma coisa importante que a gente precisa ter em relação ao voleibol. Essa é uma atividade que foi a palestra do professor José Elias de Proença, que eu tive no curso nível 2 da CBV, onde que ele pega a parte característica, principalmente dessa categoria que é de vocês ali, em relação à questão da preparação física, né? Então, agora, o que a gente vem trabalhando, principalmente nessa parte da pandemia, nesses exercícios online, a gente está fazendo os coordenativos tanto para exercícios da parte física, né? Também ajudando junto com agilidade, tanto da parte de força dos membros inferiores e um pouco também dos superiores. Então, assim, ajuda num conjunto na preparação física. Que agora, a próxima semana que nós vamos entrar com alguns ali que já vai ter o retorno, né? Então, a gente vai ter que ficar bastante atento em relação a isso da parte da preparação física. Então, eu trouxe já esse conteúdo para vocês entenderem um pouco o quanto isso é importante agora nesse retorno que a gente vai ter. Então, eu mandei para vocês lá no grupo, né, as datas do CBDI. Então, deixa eu adicionar o João aqui. CBDI. Então, a gente ganhou mais um mesinho aí para treino, graças a Deus, né? Muito bom pra gente, né? Senão ia ser muito corrido para nós. Então, o que eu quero de imediato, que vocês tenham consciência, tem bastante coisas novas e boas que eu só vou contar no presencial aí pra galera. Coisa muito boa mesmo, gente. Muito boa mesmo. Mas vai depender muito da gente agora. Muito mesmo da gente, de resultados. Vai ser puxado pra gente. Então a gente precisa, todo mundo estar no mesmo objetivo. Eu já tô super animado, já tô super feliz com a notícia que eu tive. Agora vocês têm que estar motivados com o compromisso de cada um de vocês. Então a gente vai começar com a parte da preparação física ali, né? Vou começar lendo o início ali do texto. Calma aí. Eu abri errado aqui. Deixa eu voltar no WhatsApp. Deixa eu abrir na cartilha aqui que é melhor. Se eu mandar a cartilha, será que é melhor? Deixa eu mandar. Acho que vai ficar maior. Ô, Gabriel, a gente tá mandando mensagem. Eu tô vendo isso aqui, mas vou ter que parar de compartilhar esse trem. Habilita a notificação. Então vamos começar a ler o texto aqui, daí a gente vai ali na primeira parte ali do texto ali, né? Ele coloca ali na parte da aptidão física, né? Aptidão física específicas, as demandas impostas, né? Promover o desenvolvimento atlético e a prevenção de lesões. Então isso a gente trabalha junto. A gente está trabalhando junto, quais são os profissionais que trabalham junto com a parte da preparação física de vocês e essa parte voltada para lesões. Quem que é ele? Vamos ver se vocês lembram. O Eduardo e o Chico. Então eles trabalham principalmente nessa parte aí do que? Para já vocês prevenir essa parte de questão de lesões. Causar adaptações biológicas a fim de melhorar o desempenho em uma tarefa específica. Foco na aptidão física e na aptidão motora. Então a gente tem aptidão física e aptidão motora. Elas são diferentes. Então a gente vai estar colocando mais para frente ali, ele vai estar expondo. Daí a gente vai trazer essas demandas para o voleibol. A gente vai trazer essas demandas para o voleibol lá. Então as demandas específicas para o voleibol. Então a gente tem a parte da... Deixa eu aumentar o meu aqui. Parte de força explosiva, velocidade de reação gestual e deslocamentos, resistência muscular e localizada. Então, quando a gente fala em questão em relação de força explosiva, o que seria essa força explosiva aí? Vamos ver se vocês conseguem entender o que seria um pouco dessa força explosiva. Salto. Isso, de salto também. Essa explosão de salto, nas arrancadas também. Qual outra que a gente usa essa força explosiva aí? Ataque. Ataque.
Tem outras coisas também que a gente consegue ter. Bloqueio o saque. Ok, o saque, principalmente para salvar uma bola, essa bola que espirra, principalmente do livro que tem que sair, tem uma carga em que dá a explosão para chegar na bola também. Então vem dessa parte dessa carga explosiva aí que a gente precisa. E daí também a gente vem trabalhando junto com a velocidade de reação em gestual, né? E os deslocamentos. Então esses deslocamentos que a gente está fazendo, tanto de agilidade, que ajuda a gente na agilidade, né? Tanto para direita, esquerda. Então, por que a gente está fazendo bastante? Porque a gente precisa estar muito ágil para os reflexos. Eu acho que o voleibol é muito rápido, a gente precisa ter uma agilidade muito grande para estar pegando, salvando essas bolas. Né? Ainda mais a gente tem que ter tomadas de decisões muito rápidas. Então, não adianta a gente estar com o corpo lento e tentar fazer as coisas. Vai chegar lento numa bola, vai chegar lento para um ataque ou para um levantamento, então assim, chega para defesa. Então a gente precisa ter muito bem essa coordenação, tanto motora aí, para a gente estar fazendo toda essa parte específica ali que ele pede. E essa resistência muscular localizada, o que vocês entenderiam com essa resistência? Já chegando aqui. Oi, Rian? Falo baixinho, pode falar. Resistência muscular. O que seria essa resistência muscular aí, gente? O que ela nos ajuda, essa resistência muscular? Bora. Talvez não cansar rápido. Sei lá. Isso. Tanto nas fadigas musculares, do cansaço, principalmente nos jogos que são muito mais pegados, né? Muito mais forte, que a gente precisa de uma demanda maior. Tipo, vai para um quinto set. Quem vai para um quinto set, quem aguentar, quem tiver mais forte, mais resistente, vai aguentar essa pressão. Porque o que acontece? Se você não tiver com uma musculatura boa, firme, treinando bem a parte de agilidade, a parte aeróbica, de força, resistência, explosão, o que acontece? Se você tem um time que você usa muito, tipo, a pessoa está pouco preparada para usa muito nos primeiros sets lá, daí o que acontece no final do set? Não aguenta, ou uma bola pro ponteiro. Joga as bolas por ponta. O ponto no início do set tá voando lá, atacando, pregando bola, nananã. Daí vai pro segundo set, daí começa a ter uma baixa. Vai pro terceiro set, começa a ter uma outra baixa. Então, assim, se não tiver essa parte da resistência muscular ali, da questão da preparação da aptidão física, então vai ser prejudicial para ele, para o atacante, porque ele vai perder a força, a explosão, a agilidade, até mesmo de recuperação. Igual, por exemplo, se a gente tem uns jogos que é um final de semana, imagina você joga sexta, digamos, joga sexta, sábado e domingo em uma final. Então a gente tem uma janela pequena de jogos ali e o de descanso é muito pouco, não é verdade? Tem vezes que joga 2 jogos por dia, 3 jogos por dia, então a recuperação é muito pouca no descanso. Então a gente tem que estar bem preparado em relação a isso. Daí vem ali através dessa questão dessa força muscular, estar bem preparado em relação a isso, né? Vou abaixar um pouquinho ali, que fala esse daí da resistência muscular, né? Daí a gente volta aqui para aptidão física, né? Então você tá vendo aqui fazendo um exercício aí, pegando mais do que o Matheus, né? É uma levantadora aí, ó. Uma levantadora. Depois vocês vão pesquisar quem é essa levantadora aí. Quem sabe aí. Eu acho que é fofa. Aí, acertou. Então ela tá pegando ali, deixa eu ver ali quantos pezinhos ela tá pegando 20. 20 de cada lado, mais a barra ali, que deve ser mais uns 20 também ali da barra. Não, a feminina deve ser menos. Então, ela tá fazendo ali uma parte de, não sei qual exercício, mas pode ser de alavanca, um agachamento. Então, vamos lá. Aptidão física, a importante da aptidão física, né? É um estado dinâmico de energia e vitalidade que nos permite tanto realizar as tarefas diárias, enfrentando emergências previsíveis sem fadiga excessiva, como estimular a capacidade intelectual e o sentimento em alegria de viver. Então, assim, está relacionado então, a aptidão física ali com as coisas nossas do cotidiano, né? Então, lá, os componentes que a gente tem ali, que a gente trabalha na aptidão física, né? A resistência cardiorrespiratória, a composição corporal, a flexibilidade,
a força, a resistência muscular, que é a parte mais localizada. Então, isso dali fica bem claro em relação à aptidão física. Daí a gente vai vindo para aptidão motora. Lembra que eu falei que tem uma diferença entre aptidão física e aptidão motora? Então vamos lá. Aptidão motora. Daí a capacidade de efetuar uma habilidade motora, englobando os seguintes elementos: potência, coordenação, equilíbrio, agilidade e velocidade, tempo e reação. Tempo de reação. No curso do desenvolvimento, que aqui fala que eles falam das questões da habilidade. Então, a aptidão motora a gente vai usar em qual habilidade ali? Qual é essa outra... Ali no de baixo ali, qual é a atleta que está participando ali, fazendo um exercício ali? Vamos ver se vocês reconhecem. Não, é o de cima, da aptidão motora. Matriz. Acho que é a matriz. Isso. Então, é a Macris. Então ali abaixa um pouquinho ali, Gabriel, só pra gente ter uma troca. Oh, perdão, subi. Pra pegar a Fofão e a Macris. Então ali a gente tá vendo ali da parte, então, da qualidade, da aptidão física, aptidão física em questão da qualidade de vida ali, né? E também a aptidão motora voltada principalmente para a questão do voleibol. Os dois juntos são importantes para o voleibol, para a gente estar trabalhando junto. E eles têm que estar juntos para trabalhar na parte específica voltada para o voleibol. Você vê aqui a Macris fazendo um exercício e logo em seguida, o que ela está fazendo ali? Qual outro exercício que ela está fazendo em paralelo? Levantando. Da mesma forma que tem do outro da aptidão física da Fofão, o que ela está fazendo lá? Está fazendo um exercício, pode ser de um arranque ali, um agachamento, um chifre, e do outro lado ela está usando isso dali também como preparação para ela para o voleibol, tá certo? Vamos lá para baixo. Deixa eu ver isso aqui. Componentes da habilidades motoras. Daí a gente já entra aí, quem está fazendo ali a Fê, né? Fê Garay, para os íntimos, né? Fernanda Garay. Fez um jogo muito bem na final, né? Então vamos lá. Então a gente tem que ter o controle da postura, igual quando você vai para fazer os exercícios lá com o professor Eduardo, com o professor Chico, tem que ter muita importância em relação à questão da postura. A questão postural, né? Os aspectos de execução caracterizados pela sustentação das ações, tanto estáticas como dinâmicas. Da locomoção ou transporte, né? É caracterizado pelos deslocamentos do corpo no espaço. Daí a gente vem pela manipulação, possibilidade é a relação do corpo com as diferentes materiais para produzir a ação. Então, quando vocês estão lá fazendo os exercícios lá de vocês têm que estar muito preocupados com a relação do que você está fazendo. Você está vendo lá o que ela está fazendo, o exercício, a Fê? Olha o exercício que ela está fazendo lá. O nível de concentração, corpo reto, organizando a questão da postura. Porque se você fazer o exercício de uma postura errada, não consciente com o seu corpo, vai dar algum problema. Vai dar, principalmente na questão, se você está pegando muita força, quer ficar muito forte, o que vai acontecer no voleibol? Você vai atrofiar principalmente alguns músculos ali, vai perder a flexibilidade. Eu tive atleta que estava tão forte, querendo ficar tão forte, que ele não conseguia depois fechar o braço para dar uma manchete. Daí a gente tem que cuidar bastante em relação disso, porque daí tem que ter um conjunto, né? Tem que trabalhar todo num conjunto, a questão da postura, a correções dos exercícios para não estar fazendo errado, porque isso pode gerar lesão, tá certo? Vamos lá. Daí a gente vem aqui a classificação das habilidades motoras, que daí já vem para parte de vocês ali, né? No quadro juntinho lá. Precisão dos movimentos, habilidades motoras globais, envolve grandes musculaturas e habilidades motoras finas, capacidade de controle de pequenos grupos musculares. Então, quando a gente fala em grandes grupos musculares, a gente está falando, igual eu falo, dos membros superiores, inferiores, que é um conjunto muito grande ali. Igual fala assim, o que ele está falando, o professor falando grupos musculares, o que é isso, meu Deus. Então, assim, a gente dos membros inferiores, quando a gente fala de membros inferiores, a gente está falando da composição da nossa perna, não é verdade?
A gente falar, então, dessa questão do global, tudo junto, que você precisa fazer essa explosão. Então, todo o movimento da perna, de agachar, de fazer o salto, tanto para o bloqueio e para o ataque, você mexe o maior grupo de músculos, não é verdade? E daí, o que que vem? Eu falo global junto e o fino. O que que seria esse fino? Ajustando principalmente na parte da coordenação. O que que adianta você... Tem gente que se dá um chiclete para ele e mandar correr, cai. Não é verdade? Então manda um chiclete, coloca um chiclete e fala pra pessoa correr, não consegue. E pede pra dar um toque então, meu Deus. Então, porque não tem um equilíbrio muito, né? Não tem um equilíbrio muito grande em relação a isso. Então tem que tomar bastante cuidado em relação a isso, nessas questões de habilidade. Esses grupos musculares que são bastante importantes, tanto na questão dos pequenos grupos musculares como dos grandes. Definição dos pontos iniciais e finais, discretas com o início e fim, reconhecimento contínuos, o início e o fim, reconhecimento serial, quando combinados. Então, assim, são séries de exercícios que você vai utilizar, principalmente igual o professor Eduardo lá pede para você fazer, pede um supino para fazer um exercício. Para quê? Muitas vezes está pedindo, se vocês fazem supino. Lá, vocês fizeram supino com o professor Eduardo já? Daí você já pergunta, pra que serve o supino? Não, daí fala, não, sim, é pro peito, mas o que ele vai te ajudar no voleibol? Vocês já perguntaram? Oi, Matheus, pode falar. Deu uma travada. Ele fortalece o braço também, tanto na ataque, como em várias outras coisas, toque. Uhum. Então é isso aí. Toda vez que pega, quando muda um exercício ou faz um exercício, muitas vezes você não precisa se preocupar com a forma técnica. Você vai chegar lá, falar, professor Eduardo, hoje eu quero trabalhar meu peitoral maior, não sei o que, igual o Matheus chega, né? Eu quero trabalhar meu peitoral maior, meu médio. Não, vai saber entender, tô zoando o Matheus, mas é pra todo mundo, tá? Mas é de saber entender o que esse exercício vai trazer de benefício pra você, porque muitas vezes vai lá pra fazer o exercício, não faz o exercício, ou faz errado, daí chega na hora do jogo lá, quando a gente vai pro treino com bola, e você precisa fazer um determinado movimento ou alguma habilidade motora, e você não consegue fazer essa execução. Principalmente de força, de dar um toque com força, porque a bola chegue no lugar, uma manchete, um ataque, beleza, você está atacando. Mas o seu ataque não está saindo com força, com explosão. Às vezes não está saindo com direcionamento, porque você não tem uma estabilidade muito grande em relação aos membros inferiores. Então, assim, tem que ter um controle muito grande em relação a isso, do perceber o que você está fazendo. Vocês, enquanto atleta, vocês têm que ser inteligentes em relação disso. Eu estou fazendo isso daqui... Pra quê? Tá me ajudando pra quê? Ele vai me ajudar lá na frente, fazer um exercício, lá no treino, na parte do coletivo, da parte tática e técnica também, o que ele vai me ajudar? Porque às vezes, se você não dá importância para isso, depois quando chegar lá na quadra, você vai ter uma grande dificuldade em relação a isso. Depois vai chegar lá no quinto set. Daí o Felipe ou o Natan levanta pro Gabriel. Vamos lá, Gabriel Carneiro. Daí não tem perna, acerta o pavãozão lá, acerta o placar lá na parede lá, né? Eu faço isso mesmo. Então, isso que atrapalha muito se você não tiver com o psicológico muito bom, ajustadinho ali, o cansaço, essa fadiga aí vai ajudar bastante em relação a isso, se você não tiver uma preparação muito boa. Vamos lá. Daí controle desse feedback. Um circuito fechado, daí ele fala da questão ali, é mais numa parte de treino, né? Que é a parte dos ajustes durante as respostas, né? Muitas vezes quando vocês começaram ali a treinar, ali a primeira semana tava um pouco dolorido, não tava? Tipo assim, ia pro treino, tava dolorido um pouco o braço, perna, então assim, o corpo... Ele vai estar dando um feedback em relação a vocês. Muito, eu tô com muita dor, né? O Matheus já é maromba já, né? Homem de ferro. Também foi o contrário. Tava melhorando, agora que eu tô doendo.
Então, essa parte do feedback, da troca, vocês têm que ter. E entender também como está o seu corpo. Não adianta muito sobrecarregar. O Eduardo fala lá, Matheus, só pode colocar 10 de cada lado. Virou as costas lá, o Matheus com 50 de cada lado lá, querendo ganhar do professor Anderson na força, né? Aqui, ó. Mas não, calma, meu jovem. A gente tem que controlar certinho em relação a isso, principalmente das cargas, e ter o corpo, esse feedback aí com o seu corpo. Você começar a entender o seu corpo em relação a isso. Pra gente não fazer demais, aumentar a sobrecarga, dar sobrecargas, e você poder lesionar também. Se lesionar, tchau e benção. Então vamos lá para a aprendizagem motora. Então, a aprendizagem motora, uma mudança interna do comportamento do indivíduo, que é indeferida de uma melhora relativamente permanente do desempenho, como resultado da prática. É resultado da prática ou da experiência, não é observável, é inferida pela mudança do desempenho, tem características permanentes. Então a gente tem que, toda vez que a gente vem para a aprendizagem motora, o que seria através dessa aprendizagem motora? Toda vez que a gente coloca em desafio em relação a algum exercício. Às vezes o Nathan, quando estava começando os exercícios de início lá, o Nathan Salles, né, Nathan? Dava uns bugs assim, você ficava bravão, assim, caraca! Então toda essa parte da aprendizagem motora que a gente vai desenvolver. Então a gente tem que sempre colocar em desafio, principalmente de vocês, ter uma variabilidade em relação a disso, de fazer diferentes tarefas, né? Execução de diferentes tarefas, utilizando tanto a parte motora quanto a parte intelectual, de pensar, eu tenho que passar, jogar essa bola para a direita e para a esquerda. Então, porque é muito mais fácil você fazer tudo no mesmo, você vai fazer isso, tipo, só dá o toque para frente, vai para frente. Então a gente precisa bastante de ter esses recursos. Porque quanto mais recursos a gente tem, mais aprendizagem motora vai melhorar para você enquanto atleta. E nisso a gente tem uma grande dificuldade, né? A gente tem uma dificuldade, a gente quebra a cabeça, uns outros ficam bravos, né? Fica gritando com a gente. Então a gente tem que ter essa concentração de acertar. Porque lá na frente, quando a gente precisar de uma bola que estoura, ou uma coisa que venha diferente, você já tem isso daí em mente que você já fez. Apareceu uma dificuldade para você, fala, opa, já sei resolver isso daqui. E a partir do momento que você já fez, já sabe fazer, vai se tornar um pouco mais fácil na hora de acontecer. Aconteceu isso num rally, num set, alguma coisa nesse sentido, você vai ter bastante bagagem nessa questão dessa aprendizagem, tá certo? Vamos lá. Aprendizagem motora, daí tem um outro quadrinho ali, né? Que daí a gente vem, que tem a competência, a incompetência, o inconsciente. Daí aqui é um ciclo, né? Que ele vai estar dando a competência, a incompetência. Então a gente sempre está trabalhando tudo junto ali. Então o que seria essa competência, essa incompetência ali? O que seria mais ou menos? O que vocês pensam referente à questão da aprendizagem motora? Que é a aprendizagem que a gente vem conversando agora. O que seria, mais ou menos? O que vocês acham? Bora. Sem medo de errar, gente. O que seria uma competência ali, uma aprendizagem motora? Bora. Não sei. Bora. Chuta, vamos lá, vamos chutando, vamos lá. Daniel que tá quietinho, vai Daniel, vou escolher você aí, vai. Mas não sei não. O que você acha aí? Incompetência não é que a gente não sabe fazer? Pode ser. Eu acho que incompetência é você saber fazer alguma coisa, porém não dar o seu máximo. Isso. Então, se esforçar para aquilo. Porque você pode ir lá, igual a gente está falando, da competência, né? Você estar competente
a fazer aquele determinado movimento, né? Daí você vai utilizar ele da consciência ou da inconsciência? Você está sendo consciente, né? Eu vou lá, chegar inteiro na bola, vou fazer a ação, tudo certinho do gesto, fazendo o gesto motor ali certinho. E daí o que acontece? Se você faz o movimento certinho, coerente, com a disciplina certinho, a probabilidade dele dar errado, de você dar 2 toques, é muito pouca. Não quer dizer que você não vai dar 2 toques. Se você vai concentrado, consciente do que você vai fazer, eu vou entrar firme, vou entrar nessa bola, vou fazer todo o gesto motor, lá, o gesto técnico, do toque, para levantar essa bola para entrada de rede ou para saída de rede, usando a consciência disso, a probabilidade disso dar certo é muito grande. Agora você na indisciplina ali, fazendo as coisas, assim, eu vou levantar, a bola quebrou, o passe foi ruim, briga com o Natan lá porque o passe foi ruim e joga a bola de qualquer jeito para lá. Então a gente tem que cuidar bastante em relação disso, da competência, do que você está fazendo em relação ao seu gesto motor, a sua aprendizagem motora. Por quê? Se na hora do exercício que eu estou passando lá, pode ser de toque curto, toque longo, e vocês fazem de qualquer jeito, ou não faz, ou acham que está sendo muito fácil para você, o que vai acontecer depois? Na hora que você precisar e que apertar é para você, se você automatizar essa parte errada no exercício, o que vai acontecer? Vai estar no inconsciente de vocês de fazer o gesto tudo errado. E na hora que apertar e na hora que você vai ter que resolver, você não vai conseguir, porque você automatizou, principalmente em relação a isso, a questão desse gesto motor e dessa aprendizagem. Porque é muito difícil, igual eu falo assim, quando o atleta, o atacante principalmente, em relação assim, que ataca com o braço curto. Vocês já viram já? Alguns atletas que atacam com o braço curto, não estende o braço, professor, estende esse braço, pega a bola lá no alto. Então não deu um devido valor em relação a isso no aprendizado, essa questão da aprendizagem motor em relação a isso. Então, priorizando a questão do gesto motor. Então tem que ter um controle bastante em relação a isso. Algumas coisas aqui que são colocadas, ainda vocês olham assim, eu não estou entendendo isso aí, porque é uma coisa mais parte técnica, né? Com algumas palavras ali, mas é muito importante de vocês terem o entendimento disso, de pesquisar. Hoje em dia, não canso de falar, vocês enquanto atleta, quem quer ser atleta mesmo de verdade, tem que procurar entender bastante sobre isso, saber o que você está fazendo. Você pode perguntar para um atleta, tem uns atletas meus que eu tenho um Renan que estava jogando estava jogando a Superliga agora pro Ribeirão, que é a saída do Ribeirão titular lá. Então, assim, tudo em questão de estudo, eles tinham que estudar em relação, principalmente depois, tanto do estudo do adversário, que depois mais pra frente a gente vai fazer, mas principalmente dessa parte da questão do aprendizado, dessa parte de aptidão física, saber o que o seu corpo consegue fazer, porque algumas pessoas, alguns atletas são limitados em relação a isso, tem algumas limitações, tanto questão de salto, não consegue dar toque, não consegue dar uma manchete, por quê? No início, onde que vocês estão aí, que vocês estão na categoria de base, não deram devido valor nessa questão de aprendizagem, na aprendizagem motora. E quando vai chegar lá para cima que vocês vão subindo de categoria, o que vai acontecendo? Vai tendo uma peneira, vai filtrando. O que acontece? Não sempre fica digamos, os mais capacitados, eu não falo melhores, eu falo sempre os mais capacitados, que é aqueles que conseguem fazer de acordo com o que está pedindo, o técnico está pedindo, não é verdade? Porque não adianta muitas vezes, igual aqui a gente teve situações do juvenil, teve atleta que foi dispensado em relação a isso, porque estava tendo muito limitado. Então, assim, não adianta você ter uma boa vontade, ser muito participativo, ser guerreiro, mas você ser limitado em relação de alguns movimentos. Então, tem que ficar bem atento em relação a isso. Porque se você de agora não der importância para isso e para a aprendizagem motor, você vai se tornar uma pessoa limitada lá na frente. Na questão de dar um toque, de um ataque, igual principalmente o atacante, o ponteiro ou saída, fica assim, eu não dou importância para um levantamento de toque, um levantamento de manchete. Daí a bola vem para ele para levantar 2 toques, num momento muito importante para jogo, se ele não consegue levantar. Vocês estão entendendo a analogia de tudo isso?
Então, assim, a importância desse aprendizado, do que você está fazendo. Desde o início que a gente começou agora lá falando lá da aptidão física, lá da preparação física de vocês, na parte da academia, a parte da prevenção de lesões, porque se você faz essa parte bacana, você não vai se lesionar, você não vai cansar, tá certo? Vamos lá, vamos seguir. Deixa eu abaixar o meu aqui pra gente continuar aqui seguindo. Daí aqui a gente vem falando no próximo slide aqui da questão das estratégias para o desenvolvimento de habilidades motoras funcionais. Daí a gente tem as habilidades, né, motoras. Então deixa eu aumentar aqui um pouquinho aqui para eu ir falando com vocês. Então, o que a gente vem trabalhando principalmente nos nossos exercícios aqui que eu estou colocando para vocês. Olha lá, a gente tem um espaço, né? Habilidades motoras. O que eu trabalho junto com vocês nas habilidades motoras? Então, é a direção. A gente tem frente, atrás, os lados. Daí os níveis. A gente vai colocando os níveis, né? Isso que seria de frente, atrás e lados. A gente usa bastante aquela parte das escadinhas ali de agilidade. Eu faço com vocês de agilidade, frente, costa, lado. E aí a gente vai colocando os níveis, né? A gente vai aumentando esses níveis e vai tendo variações principalmente disso, né? Daqui é uma parte mais técnica ali, né? Que são os planos, né? Plano sagital, frontal. Isso é mais parte de técnica de estudo. Mas assim, é para vocês entenderem que na habilidade motora a gente precisa ter essa noção de espaço. Essa noção de espaço a gente utiliza muito no vôlei, não é verdade? Por exemplo, eu estou na linha aqui para recepção de saque. A gente tem que ter uma noção de espaço da onde a gente vai passar essa bola. Se essa bola vai ser curta, não é verdade? Se ela vai ser um pouco mais longa, se ela vai vir para a direita, ela vai vir para a esquerda, entendeu? A gente tem que ter essa parte dessa habilidade, né? Essa habilidade motora, principalmente de vocês, tem que estar bem aguçado em relação a isso para ter essa realização desse exercício. Daí a gente vem para o tempo, né? Tempo rápido, lento, acelerado, desacelerado, variações rítmicas. O que seria esse daí? Rápido, lento, essas variações aqui, rápido, lento, desacelerado, variações rítmicas. O que seria essa parte? Vamos lá. Essa é fácil. Eu sempre falo, tempo de bola. Vamos ver. Ataque? Isso, tá junto com o ataque também. O tempo de bola, do levantador jogando a bola. Esse tempo de bola que vem pra você. Que muitos acontece que vai pra atacar. Tá o quê? A bola tá aqui, né? Você tá lá atrás, lá assim, quer bater a bola aqui ainda, lá, não é? O tempo de bola, do ataque. Também. Oi, Nathan? Bloqueio também. Bloqueio, tempo de bloqueio, de marcação, da onde a bola tá vindo, tempo de saltar. Também o que a gente trabalha bastante também, a parte do pingo na defesa ali, não tem? Que vai do rápido, vai do lento. O cara acelera o braço, joga o braço, ou uma bola mais alta. Não é verdade? Então a gente tem tudo essa questão de tempo ali que é muito importante. Então habilidades que a gente tem, o espaço que a gente falou, que a gente utiliza, o tempo, daí a gente vem aqui os objetivos, né? O que a gente pode trabalhar com isso também. Então a gente pode trabalhar com cordas, bolas, arcos, colchonetes, cones, elásticos, bancos, bastões. As birutas também a gente usa bastante esses objetos. Então são ferramentas que a gente usa para estimular vocês a fazer todos essa parte de questão de exercício para trabalhar essa questão de habilidades motoras. Tanto da biruta para o levantador, que vem junto para a precisão, para ele acertar o tempo da bola, o ajuste do corpo, o deslocamento para vocês, principalmente do passe. Os cones de agilidade que a gente coloca lá para os deslocamentos que vocês fazem lá, principalmente, não tem? São utilizados. Então, assim, toda vez que vai fazer um exercício, primeiro é entender em relação ao que você está fazendo nesse exercício, qual é o objetivo. Muitas vezes a gente fala assim, eu tô passando exercício para vocês aí, principalmente de escadinha, tem muita gente que já sabe fazer o de agilidade. Daí, o que acontece? Faz meia boca, faz mais ou menos. Então, assim, se é de agilidade, você precisa melhorar a sua agilidade, você precisa melhorar a sua coordenação, porque isso vai te auxiliar lá na frente.
Na hora que precisar colocar os exercícios de cone dentro da quadra, de deslocamento, principalmente para salvar uma bola ou um deslocamento, que igual lá no fundo lá, o Honório sofria bastante um pouquinho. Quando eu colocava a bola lá, que ele ficava na 6 lá no meio da quadra, vamos ver se o Honório lembra, o Honório, o Daniel, que tinha que deslocar para trás do cara. Não tinha lá, atrás do atleta lá? Eu não consegui acompanhar a bola. Não. Daí tinha que deslocar, você tava lá na 6, você tinha que deslocar ou pra direita, pra esquerda pra cobrir, daí não sabia. Lembra no exercício que colocava um bloqueio, da bola vinha, você ficava na 6, então assim. Esse deslocamento, principalmente, a gente tá trabalhando, principalmente essa parte, tudo antes nisso daí dos exercícios que a gente fez hoje, principalmente essas semanas que a gente tá trabalhando, né? Da parte do deslocamento. Então a gente tem que estar bem atento em relação a isso para estar fazendo os exercícios. Então a gente sempre tem uma finalidade para isso. Daí a gente tem a relação. Daí a relação da parte do corpo, né? Daí a gente pode fazer em relação a isso daí com os aparelhos, equipamentos, combinados, que aí a gente já utiliza um pouco mais na parte da academia. Então a gente utiliza sempre, a gente está trabalhando sempre num conjunto, né? Vocês fazem a parte, igual vocês têm um acompanhamento com o Chico, com a prevenção de lesões, com o Eduardo, com a parte da preparação física, e vocês fecham tudo comigo lá no treino, não é verdade? Saiu de tudo isso, e mais, o que está faltando mais um ali, que vocês fazem depois? Psicologia. A psicologia. Então a gente tem que estar bem alinhado isso, entrelaçar tudo isso, não adianta estar bem lá com o Chico, tá bem com a preparação física, a parte técnica e tática tá horrível, e daí o que acontece? Daí vai pra psicologia, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que juntar tudo isso, ver o que a gente pode fazer para que isso melhore, entendeu? Então todo mundo tem que estar trabalhando todo mundo junto, no mesmo pensamento. Da mesma forma que tem as dificuldades, que aparecem as dificuldades para vocês, eu sempre coloco em desafio. Você tem que se desafiar cada vez mais. Porque cada vez, igual eu falo assim, espirro uma bola é difícil. Eu, enquanto atleta, nunca reclamava da bola do levantador. Tipo assim, poderia ser a pior bola. Eu tentava passar ela e fazer o melhor de mim. Pra quê? Pra eu melhorar. Então, principalmente no treino, eu fazia muito. Tipo, eu adorava essas bolas que vinham ruins ou quebradas. Porque eu conseguia consertar. Depois vocês perguntam aí. Que eu e o professor jogou um amistoso ali, que eu ganhei lá do Infanto. Ganhamos do Infanto lá. Daí vocês perguntam em relação a isso mesmo se é verdade. Mas é isso, você tem que colocar sempre em desafio. A bola mais difícil para vocês, com a maior dificuldade para vocês, como que vocês vão colocar lá em jogo? Principalmente de salvar as bolas lá, igual o Natan, corre lá, pá, pega aquela bola difícil zona, né? Pá! Pega lá com o pé, digamos, né? Passa a bola lá para o outro lado, a gente consegue passar a bola para o outro lado, daí já vem para um contra-ataque, a pessoa vai e pinga na gente lá. E aí? Né? A gente fica possesso isso em questão em relação, tipo, da cabeça, do equilíbrio, de todo um conjunto. Então a gente tem que sempre buscar essa questão, principalmente da dificuldade. A gente tem que funcionar muito bem perante a dificuldade, de uma pressão de um jogo, da pressão da dificuldade de uma bola, de um cara que a gente já sabe, o Matheus vai sacar. Gonçalves, a gente sabe que é caixinha, né? Um dia ele tá inspirado lá, sei lá, me falaram que ele sabe sacar um viaginho aí, né? Vai um dia que ele tá inspirado lá e desce a lenha no braço lá, pá, um saque difícil. Então a gente tem que estar preparado em relação a isso. Vai sacar no Natan, o Natan já tava assim, pode sacar em mim, seu cara. Isso é ruim, você vai quinar. Você vai dar um badazão, então a gente tem que sempre estar preparado em relação a isso, para a gente estar recebendo isso, trazer um compromisso de responsabilidade para a gente aproveitar todo esse espaço que a gente está fazendo em relação a isso. Então a gente vai ter aqui um outro quadrinho aqui, ó. Daí a gente tem um controle motor da competência motora. Daí é onde que enquadra principalmente a faixa etária de vocês. Eu só vou estar lendo a parte da faixa etária de vocês, do que vocês precisam em relação a disso, né? Então, vocês de 0 a 2 anos, né? Vou olhar aqui de vocês aqui.
Então vocês estão aqui na fase onde que fase da especialidade. Especializada, a fase especializada, desculpa. Então aqui é onde que vocês vão entrar na parte da questão do aprender a competir, treinar para jogar, aprender para jogar. Então a gente tem que aprender a competir. Então vocês estão na fase onde que vocês têm que aprender a competir. Vocês têm que colocar na cabeça que vocês têm que competir. Ou alguém vai ganhar, ou alguém vai perder. Não tem mais aquela do joguinho, da amizade, não. Vai jogar, igual a gente coloca para jogar, coloca um time contra outro, independente se é titular ou reserva, tem que ganhar, não é verdade? Não é amiguinho, eu falo assim, amiguinho, a partir da hora que for para jogar, quando o árbitro apita, o jogo tá correndo, tem que aprender a competir. Não vai no vôlei, termina empatado? Vamos lá. Termina? Todo mundo quer. Termina? Empatado o jogo? Termina? Vamos, gente. É fácil essa. Termina? O vôlei termina empatado o jogo? Não termina. Alguém vai perder. Alguém vai perder. Alguém vai ganhar, alguém vai perder. Então a gente tem que estar preparado em relação a isso para a gente competir. Daí treinar para jogar. Então a gente tem essa aplicação para aprender a jogar. A gente tem que aprender a treinar. Não adianta chegar lá, muitas vezes eu chego lá no treino, eu chamo lá pra gente conversar, daí tem um que tá se arrumando, o outro tá lá, não sei o quê. Se a gente tem um tempo, aquele tempo a gente tem que ser utilizado da melhor forma. Que vocês acham que vocês têm um tempo grande de treino, 2 horas não é nada de treino. Pra gente colocar em ordem, organizar as nossas pausas pra gente poder se hidratar. Então a gente não pode ficar perdendo muito tempo em relação a isso. Terminou, que igual acontece. Vocês já chegam, tá tendo treino do outro grupo lá, tá assistindo, não tem problema de assistir, mas tem que concentrar, enquanto faltar, por exemplo, falta 5 minutos, tem que estar todo mundo lá dentro da quadra de vocês, preparado já para iniciar com bola, fazer os exercícios igual antes que a gente fazia. Não tinha os exercícios antes que vocês tinham que fazer? Principalmente de coordenação, de movimentação, isso daí tem que ser uma coisa de vocês. Porque eu falo assim, a partir do momento que vocês vão assistir, vocês vão ter a oportunidade de assistir outros treinos, outros jogos, mas a partir do momento de vocês agora, é o que vocês precisam fazer para você melhorar enquanto atleta. Tanto de concentração, hoje o que vai ser o treino, chegar, o que a gente vai trabalhar hoje no treino, vai ser saque, vai ser o passe, o que a gente vai fazer, vai ser principalmente a parte de deslocamento de rodízio, que alguns ainda não conseguem. Então, assim, tem que trazer essa preocupação em relação de fazer muito bem feito, aprender a treinar. Chegar no treino, aprender a treinar. Aí chegar lá, fica um corpo, daí olha lá, porque muitas vezes a gente fica desligando, fica pensando lá na frente, mas o que vai valer é o agora, principalmente de vocês, da categoria de vocês, para estar preparado para subir. Então, é aprender a treinar, isso é muito importante. E também a gente vem aprender a jogar, né? Quando você está de 7 a 10 anos, você está aprendendo a jogar. Então ali, o único mais novo ali que a gente tem aqui, é o João Vitor. Então assim, em questão de cobrança, ele ainda está aprendendo a jogar. Então ali, a forma de como até ele ver e de estar junto com vocês é diferente. Mas a galera do 14 para cima tem que ter principalmente essa responsabilidade aí, de estar preparado para treinar e saber treinar. Tá certo? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vou abaixar outro quadro que a gente já tá terminando. Vamos pro último aqui. Daí a gente vem aqui que o desempenho motor, de tudo isso que a gente está falando desde lá do início da questão da preparação física, que ela é muito importante. Ela é muito importante. Eu fico feliz em relação de vocês, de quem fez os exercícios aqui essa semana, quem fez os exercícios com o Chico. Eu tô dando uma importância muito grande em relação a isso, porque a gente vai começar, principalmente, a gente vai voltar a saltar, né? A gente vai ficar essa semana, por mais que a gente vai retornar, a gente tem um trabalho muito grande em relação a disso, a preocupação, né? Porque vocês ficaram um tempo, mas quem fez certinho os exercícios do Chico,
os exercícios do Eduardo, mais os meus exercícios que a gente fez aqui. Então eu falo que a gente está um passo a mais, a gente não regrediu, sabe? Então eu acredito que agora a gente vai voltar principalmente nessa parte da parte técnica e tática ali. Tem que ter um nível de concentração muito grande de vocês. Então eu já vou pedindo o nível de concentração de vocês para a gente estar muito bem em relação a isso. Para a gente poder saltar muito bem. Lembra quando a gente ia começar a saltar lá, o que o Chico falou para vocês? O que ele falou para mim, na verdade? O que vocês daí? O que vocês não podiam fazer? Vocês não podiam saltar, na verdade. Ele falou, não é pra saltar. Não lembra que eu falei, vocês vão ficar mais 2 semanas de gancho, não é verdade? Lá, não lembra? Porque ainda tinha gente... Isso. Porque junto com o Eduardo, a gente conversa muito junto com o Eduardo, junto com o Chico. Daí eles falam assim, na academia, até mesmo na questão da consciência, até vocês terem a consciência de estar na academia lá, de fazer os exercícios, não ficar conversando, isso interfere muito lá na hora da gente treinar. Entendeu? Como é que ele vai deixar treinar, fazer as coisas, se na academia você está brincando, deixando de fazer? Porque na hora que precisar lá, você utilizar principalmente essa carga sua de vocês não vão conseguir, porque vocês estão brincando, fazendo outras coisas, e aí vai atrapalhar bastante em relação a isso. Então ficar atento principalmente nessa questão. Daí a parte que vem aqui finalizando a parte do desempenho motor, a gente tem que sempre utilizar ele junto com a prática, então a gente tem a prática e a habilidade motora, e a gente vem junto com o aprendizado. Então a gente tem que fazer junto com o ciclo em relação a isso. Então a gente tem a prática, essa habilidade e o aprendizado. Então a gente tem que praticar, ter essa habilidade para a gente ter esse aprendizado em relação. Daí a gente vem para o treinamento, daí a gente vem pelas capacidades físicas e o condicionamento, né? Então, que daí a gente vem ali do treinamento. Então a gente treina, daí essa parte da capacidades físicas de vocês ali na parte da musculação e esse condicionamento físico que a gente vem buscando em relação para o jogo. Vocês têm que estar bem condicionados, gente. Não adianta ficar assim, porque eu não tô ali entre os 6 ali, os 6 titulares, né? Eu tô ali, mas tem que dar uma importância muito grande que você tem que estar igual ou mais forte do que ele. Porque na hora, quem que vai precisar? O professor vai fazer uma troca. Igual o Gabriel lá, acertou 3 pombos lá, matou 3 pombos lá no final do ginásio lá, e acertou pro coleseiro, tadinho. Daí eu vou precisar trocar. O outro que tem que entrar tem que estar melhor do que ele, estar bem fisicamente também, porque não adianta nada eu colocar, fazer a troca, daí vai lá, faz um ponto e já cai no chão machucado lá em relação eu vou dar uma cãibra. Vocês estão entendendo? Então a gente tem que ter principalmente essa consciência em relação às nossas práticas. Então, a nossa aula em relação disso era voltada principalmente para a questão da preparação física nossa, de vocês ali, de ter essa consciência, de ter junto com os profissionais ali. Então eu vou fazer algumas perguntas só para a gente fazer uma troca, um feedback ali para a gente finalizar, tá certo? Então, a preparação física é importante para o desenvolvimento seu como atleta? Vamos lá, respostas bem tranquilas. A preparação física é importante para o seu desenvolvimento como atleta? Bora? Sim, igual vocês, é importante sim, mas lembra que eu falei, vocês têm que saber qual é a importância também para você, não é simplesmente, sim, é importante, não. É importante para mim para quê? Se eu fizer isso certo, eu vou dar o meu toque melhor, eu vou poder atacar melhor, eu vou poder me deslocar melhor para chegar numa bola, eu vou ter força, eu vou ter explosão, tá certo? Isso. Daí aqui a gente já, só para lembrar, né, quais profissionais responsáveis pela sua preparação física e qual a sua relação e atleta e professor. Então, assim, de vocês, os profissionais que são responsáveis, vocês já tinham falado antes, né, que é o professor Eduardo, o professor Chico. Então, vocês têm que... E daí eu falo assim, qual é a relação de vocês? Não precisa falar aqui para mim, mas começar a pensar qual é a sua relação enquanto esses profissionais. Você dá o feedback para ele, vocês conversam com eles em relação a isso. Igual, por exemplo, eu estou fazendo um exercício
eu tô me sentindo um pouco mais fraco, tipo, igual a gente colocou no supino, aqui no supino, não tô conseguindo a carga. Então essa parte da troca do feedback é muito importante. Se acontece alguma coisa que vocês não conseguem fazer, ou tá com dificuldade, ou com dor, tem que ser falado para o profissional, entendeu? A gente tem que trabalhar muito em relação a isso, porque se você esconde isso, se você não fala isso, vai te prejudicar lá na frente, na hora do exercício comigo lá, pode ter um agravamento com você, pode ter uma ruptura muscular, pode ter algum problema na questão de saltos, que eu já tive atleta que não falava em questão da preparação física e com a parte da fisioterapia, que foi saltar e trincou a canela, para você ter noção, por causa de um salto e não falar as coisas, que não estava fazendo o movimento certo, não estava pegando as cargas, então é muito importante ter essa troca, esse feedback. Vamos para lá. Daí para vocês aí, não precisa falar, mas qual é a importância que você dá para a preparação física? Qual a importância que você está dando isso para a sua preparação física? Então já coloque isso na sua cabeça. Qual a importância que você está dando para isso? Você prefere a parte técnica e tática do voleibol ou a preparação física? Agora vamos lá, essa aí vocês podem responder. O que é que vocês preferem? Preparação... Hã? Preparação física? Preparação física. Bora. Também, preparação física. Preparação física. Não que eu não gosto do técnico, mas eu prefiro preparação física. Não, eu entendo, Honório. Já marquei seu nome na listinha já. Então, a gente tem essa importância, igual quando eu coloquei essa pergunta aqui pra gente colocar em debate, de conversação principalmente, qual você prefere, a parte técnica e tática do voleibol ou a preparação física? A gente tem que ficar atentos que as duas são importantes. Não adianta você estar muito forte, tá igual o Hulk verde já, de tanto músculo lá, e se você é muito limitado na parte técnica do voleibol. Então você tá lá muito forte, tá lá com os bracinhos lá, não consegue nem fechar para dar uma manchete. Vai dar um toque lá, meu Deus, dá um toque, igual o Fernando gosta de falar quando joga kamikaze, né? Que a bola é amarela e azul, você dá um toque, ela gira tanto que a bola fica verde. Então assim, é um conjunto, tem que casar muito bem, você tem que estar muito bem nessa parte ali, junto a essa parte técnica, com a tática e a preparação física ali também. Vamos para mais uma, para a gente finalizar. Isso daí, ó, é de pesquisa para vocês, que vocês vão ter que pesquisar aí certinho para trazer ali, é bem rapidinho assim, o que é cada coisa, entendeu? Tipo assim, qual a diferença de habilidade motora para capacidades físicas? Vou falar de novo. É a única coisa que vocês têm que saber, isso daí você precisa saber. Qual a diferença de habilidade motora para capacidades físicas? Tá certo? Depois eu mandei lá no grupo lá, no WhatsApp lá, que isso daí tem no slide. Não, vou mandar a planilha, a cartilha para vocês, que tá as respostas e as perguntas, aí vocês podem responder as perguntas ali para vocês. Mas vocês têm que saber essa diferença principalmente. Daí aqui pra gente finalizar, né? A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer será consequência da boa preparação. Quem falou essa frase? Vamos ver quem adivinhar. Eu levo um chocolate para segunda-feira. Quem? Felipe. Isso, boa, Felipe. Ó, o Felipão já saiu na frente aí. Tá certo? Então, essa vontade de preparar, da mesma forma que eu tenho a vontade de preparar vocês não pensem que o professor só fica brigando com vocês, mas a forma de preparar, de estudar, de querer que vocês melhorem, que eu quero ver vocês lá na frente, lá na Superliga, lá jogando, eu olhando na TV e brigando com vocês. Eu não ensinei isso daí não, não fui eu que ensinei não. Esse menino aí, ó. Bateu só no pavãozão lá, acertando os pombos junto com o Gabriel. Falei, não foi isso daí não ensinei isso daí não. Então a gente tem, principalmente isso, essa vontade de se preparar para a gente conseguir vencer. E a gente tem um desafio muito grande agora para a gente conseguir nossas conquistas, tá certo? Então vamos para a nossa foto, tá certo? Vamos lá, um momento feliz.
Bom final de semana para todos, né? A gente precisa. Segunda-feira vai ser muito bom.